É impossível entender a cruz. O intelecto humano sozinho não pode sondar o que foi feito no Calvário. Não existe quantidade de conhecimento, leitura ou reflexão suficientes para desvendar essa verdade. As capacidades humanas podem, quando muito, arranhar o perímetro do seu significado, mas nunca irão, por conta própria, entendê-la na sua inteireza. Podemos fazer muita coisa. Podemos refletir com zelo sobre a importância da cruz. Podemos meditar sobre o seu conteúdo histórico, estudar os efeitos colaterais da crucificação e ainda assim não experimentarmos a sua realidade. Nós podemos desenvolver todas as teorias jurídicas sobre o processo sem jamais sermos tocados pelo seu poder. Podemos também estimar o valor do seu simbolismo, podemos nos comover com o sofrimento de um homem que deu a sua vida por causa do seu amor para com seus amigos. Nós podemos fazer tudo isso e não entender as implicações cósmicas daquilo que aconteceu no Gólgota. A cruz. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Marcos 15, de 29 a 32. Nós cristãos pregamos tanto sobre a cruz. A maioria dos nossos hinos lhe fazem alusão. Mas a realidade é que experimentamos muito pouco dela. Espanta-nos ver o quão pouco atentamos para o sacrifício e a agonia cruel daquela cruz de madeira rústica. O que nós fazemos ao colocar cruzes caras e requintadas em cima e dentro de nossas igrejas não é mais do que disfarçar a nossa falta de amor humilde nela demonstrada por Jesus. Somos exigentes quanto à origem e ao esmero da sua fabricação. Está certo, tem que ser assim mesmo. Mas nos esquecemos de tomá-la para nós. Uma pesquisa foi realizada nas igrejas evangélicas sobre o significado da cruz, para saber que diferença faz a cruz na vida do cristão. Foi feita apenas uma pergunta: teria feito alguma diferença no jeito em que você vive se Cristo não tivesse morrido na cruz? 45% responderam que não faria diferença alguma. 25% disseram que sim, mas não sabiam dizer que diferença era essa. 20% responderam que faria toda a diferença, tanto nas suas vidas quanto na sua fé. Os 10% restantes nem entenderam direito a pergunta. Como teríamos nós respondido essa pergunta? Faria alguma diferença para nós se Cristo não tivesse morrido na cruz? Entendemos que aquela morte é a base da nossa segurança e esperança? Sentimos que estamos de fato perdoados por Deus para sermos o povo que perdoa? Somos aquele povo que experimentou tanto o perdão de Deus, que está sempre pronto a perdoar aos outros e a si mesmo? Eu acho que toda a minha vida se resume nisso. Eu passo defendendo a mim mesmo. Até a minha pregação do Evangelho tem esse propósito. Daí a pergunta: a cruz tem nos libertado das tentativas de autojustificação, libertado das desculpas esfarrapadas? Compreendemos que a cruz não é somente uma mensagem de fé, mas um mandamento para o nosso estilo de vida? Depois de ler tanto, depois de ouvir tanto e depois de cantar tanto sobre a cruz, vejo que o seu real significado ainda me é estranho. Por conta disso, volto a perguntar: como pode a morte de um homem que aconteceu há tantos anos no passado ser o fundamento de uma vida nova para mim hoje? Quem de fato foi aquele homem que morreu na cruz? Ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus? Essa foi a questão levantada por Marcos quando interpretou as palavras do profeta Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Marcos, no seu evangelho, estava tentando dizer aquilo que Paulo já havia articulado tão bem na sua teologia. A nossa mensagem é esta: que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo está fazendo com que eles sejam seus amigos. 2 Coríntios 5,19. Era justamente isso que Marcos queria que a sua comunidade em Roma entendesse incontestavelmente. Jesus Cristo é Deus conosco, perdoando, amando, reconciliando, fazendo com que fôssemos seus amigos. Marcos descreveu os detalhes da sua morte na cruz com nitidez, porque ele sabia que a fé naqueles acontecimentos é por excelência um dom do Espírito Santo. Não há como rompermos a barreira dos limites do nosso raciocínio. Não há como enxergarmos além da nossa visão limitada. É preciso que Deus, antes de tudo, faça um milagre em nós e nos dê o dom da fé para que possamos entender o sentido da cruz. É um dom que nos esclarece, através da simplicidade da fé, como assumir as implicações que a cruz tem para as nossas vidas, para começarmos a viver no poder da cruz. Não há merecimento, iniciativa ou sacrifício que nos dê o direito de possuir esse dom. Mas Deus nos quer dar gratuitamente, graciosamente. E é isso que Deus faz. Quando Ele me dá esse dom, ainda que de maneira empírica, posso começar a entender o quanto do seu amor foi revelado naquela cruz. E posso crer, finalmente, que foi por mim mesmo que Jesus morreu na cruz. Existe, porém, antes disso, uma magnificação no processo com que Deus completa a nossa reconciliação com Ele. Ele nos liberta de todos os pecados, de todas as cadeias, de todas as superstições, de todas as dívidas e de todos os fracassos, para que creiamos que Ele é totalmente por nós. Estou perdoado e sou amado. E a prova disso é que Deus deu o seu unigênito Filho para morrer na cruz pela minha redenção. Então, eu tenho que passar a viver segundo essa certeza. O que jamais conseguiríamos pelo raciocínio, por meditações ou por contemplações, Deus nos dá como presente. Tudo o que precisamos fazer é simplesmente receber o presente, pois a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio do Cristo, Ele está fazendo com que todos eles sejam seus amigos. Diferentemente de muitos vídeos, nós não exigimos sua aprovação prévia ou fidelização imediata. Também não condicionamos a continuidade da mensagem à sua reação positiva. No entanto, isso não significa que não gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. E este reconhecimento é o que buscamos obter após um trabalho independente, imparcial e objetivo. Obrigado por nos assistir até aqui.